Criança Interior 4. Olá a todos, sejam bem-vindos à quarta aula sobre a criança interior. Hoje vamos falar sobre o segundo passo na transformação da criança interior. Na última aula, discutimos o primeiro passo, de expressar as emoções. O passo de hoje é muito importante, assumir a responsabilidade. O que significa assumir a responsabilidade? No mundo, existem apenas 3 tipos de coisas: as minhas coisas, as coisas dos outros e as coisas do universo. O sofrimento na vida frequentemente vem do fato de não lidarmos com as nossas próprias coisas, mas sim com as dos outros, ou até tentarmos lidar com as coisas do universo, assumindo responsabilidades que não nos pertencem. Tornar-se um salvador, como uma galinha-mãe que constantemente ajuda os outros, acaba nos deixando exaustos. Ao lidar com a criança interior, quando expressamos emoções, podemos sentir culpa e tristeza, o que pode nos deixar sobrecarregados. Especialmente quando enfrentamos erros do passado, como ter magoado alguém, mentido, traído ou cometido outros atos prejudiciais. Se você já fez essas coisas, pode acabar mergulhando em sentimentos profundos de culpa, autoacusação e tristeza ao trabalhar a criança interior, ficando cada vez mais angustiado. Por isso, precisamos distinguir claramente as responsabilidades. O resultado de qualquer interação entre duas pessoas não é criado por apenas uma delas. Existe um ditado que diz: uma mão sozinha não bate palma. As situações são criadas por ambas as partes. Assim, precisamos diferenciar as responsabilidades. Mesmo em casos de brigas, discussões, divórcios ou traições, a outra pessoa tem sua parte de responsabilidade, e eu tenho a minha. Algumas responsabilidades podem nem ser minhas ou da outra pessoa, mas sim influências do ambiente ou de fatores externos. Portanto, é crucial diferenciar entre as minhas coisas, as coisas dos outros e as coisas do universo, em vez de carregar toda a responsabilidade. Por outro lado, mesmo quando somos feridos por alguém, vale a pena perguntar: será que eu também tenho alguma responsabilidade nisso? Assumir a responsabilidade significa assumir apenas a parte que cabe a mim. Você pode dizer: eu tinha apenas 3 anos, fui intimidado, machucado, espancado, ou até mesmo abusado. Que responsabilidade eu poderia ter? Uma criança de 3 anos, obviamente, não precisa assumir a responsabilidade pelos danos causados pelos pais ou estranhos. Mas, se você agora tem 30, 40 ou 50 anos e ainda vive com essa dor e culpa, então eu pergunto: quem, neste momento, deve ser responsável pelos sentimentos que você carrega há mais de 30 anos? Quem é que todos os dias diz a si mesmo: eu sou uma vítima, eu não sou amado? Quem conta para os outros: minha infância foi terrível? Quem repete constantemente essa história de vítima? Quem é o diretor dessa história de vítima? A resposta, claro, é você mesmo. Além de você, quem mais é o diretor dessa história? Portanto, assumir a responsabilidade não significa carregar o peso do mundo, mas sim ser responsável pelas suas emoções e pela sua vida. Talvez, na época, você tivesse 2 ou 3 anos e tenha sido abandonado, e isso não era sua responsabilidade. Mas vale a pena assumir a responsabilidade por ter vivido décadas preso a essa dor. Inconscientemente, você pode até usar essa identidade de vítima para justificar o quão miserável você é e evitar assumir responsabilidades. Às vezes, em discussões com parceiros ou amigos, você pode dizer algo como: você sabe o quanto minha infância foi difícil? Você é tão sortudo. Transformando sua dor em uma arma para obter reconhecimento, ou até mesmo como uma identidade. O ego é algo muito sutil, complexo e, às vezes, até astuto. O ego pode se manifestar em qualquer posição, não apenas em ganância, medo, egoísmo ou luxúria. Exagerando um pouco, até mesmo sua prática espiritual pode ser uma manifestação do ego. Indo mais longe, ser padre, pastor ou monge também pode ser uma manifestação do ego. Se você usa essas coisas para fugir de suas responsabilidades, para evitar sua dor e ocupar um lugar moral elevado, mesmo que aparentemente faça coisas compassivas, como distribuir comida ou ajudar os outros, isso ainda pode ser uma manifestação do ego. Portanto, devemos ter cuidado. Quando dizemos que estamos feridos, será que usamos nossos sentimentos para justificar comportamentos irresponsáveis? Aqui,
gostaria de aproveitar para compartilhar um conceito muito importante. Eu gosto muito da ideia de congruência, proposta por Virginia Satir, fundadora da terapia familiar. Ela tem uma visão especial. Congruência não é apenas ser fiel aos seus sentimentos, mas também não ser dominado por eles. Virginia Satir acredita que a verdadeira congruência é alcançar uma situação de 3 vitórias: eu ganho, você ganha e o ambiente ou equipe também ganha. Os sentimentos não são absolutos. Respeite seus sentimentos, mas não os amplifique ou se envolva demais neles. Assumir a responsabilidade é extremamente importante. Caso contrário, ao apenas falar sobre sentimentos, você pode cair em extremos ou se afundar demais em suas emoções ou usá-las como uma forma de manipulação ou acusação. Então, o primeiro passo é expressar as emoções, e o segundo passo é assumir a responsabilidade. As emoções não são o destino final, mas um ponto de partida, uma entrada para conectar-se com as necessidades internas. Sob as emoções, existem muitas expectativas, crenças, valores e identidades. O objetivo de conectar-se às emoções é tornar-se a melhor versão de si mesmo e assumir total responsabilidade por sua vida. Portanto, o segundo passo é assumir a responsabilidade. Mesmo que a outra pessoa tenha uma atitude ruim ou esteja errada, eu também posso ter minha parte de responsabilidade. Vamos usar o exemplo do roubo da aula passada para demonstrar. Primeiro, relaxe, sente-se ereto, feche os olhos, coloque as mãos no peito, respire profundamente, sinta os pés firmemente no chão, como uma árvore com raízes profundas. Em seguida, sinta a bênção do amor universal, com luz e amor preenchendo sua criança interior. Lembre-se de algo que aconteceu na infância, como roubar algo ou outra situação que você queira resolver. Depois, afaste mentalmente essa situação, tornando-a pequena, sem poder de machucá-lo. Concentre-se no presente, deixe de lado as pessoas e eventos externos. Em seguida, expresse suas emoções. Eu reconheço que me senti ferido e com medo naquela época. Diga todas as emoções, depois acalme-se, respire fundo, continue afastando a situação, concentre-se no presente e diga qual é a sua responsabilidade. Sim, naquela época você pode ter me repreendido ou enganado, mas eu também fui egoísta, também fui esperto. Eu reconheço que também tenho minha responsabilidade. Lembre-se de não dizer o eu sou egoísta, mas sim o eu tenho uma parte egoísta. As palavras são importantes, pois evitam que você seja definido pela característica. Por fim, agradeça pela experiência. Agradeça por ela ter lhe dado mais empatia, por ajudá-lo a não repetir atos prejudiciais e por ensiná-lo a assumir suas próprias responsabilidades. Esse é o segundo passo, assumir a responsabilidade. Não é criticar a si mesmo ou aos outros, mas ser responsável por todos os resultados e emoções da sua vida. A primeira parte é expressar as emoções, e a segunda parte é assumir a responsabilidade. Qual será a terceira parte? Vamos compartilhar na próxima aula. Lembre-se, ao fazer qualquer exercício, a preparação é fundamental. Relaxe, sente-se ereto, feche os olhos, coloque as mãos no peito, sinta a bênção e o amor do universo, depois afaste a situação, respire profundamente e comece a expressar suas emoções com calma, passo a passo. Passo a passo, você ficará mais saudável e mais forte. Na próxima aula, compartilharemos a terceira parte muito importante. Muito obrigado a todos.